Parece que o Banco Central tá entrando de cabeça no mercado cambial para tentar assegurar essa alta do dólar, né? O podcast Economia e Estratégia mencionou que só em 2024 já foram mais de bilhões de dólares vendidos, né? É uma quantia considerável, né? E as intervenções são cada vez mais agressivas. Em dezembro, por exemplo, teve um leilão que o Banco Central vendeu 845 milhões de dólares de uma vez só. Nossa. Diante de um cenário macroeconômico tão complicado, será que essa estratégia, de fato, segura a desvalorização do real? Ou será que a gente está só mascarando problemas mais profundos? Essa é a grande questão, né? O Economia e Estratégia coloca em debate a eficácia a longo prazo dessa estratégia. Afinal, a desvalorização do real não é um problema isolado, mas um sintoma de questões estruturais que precisam ser resolvidas. Uma analogia que o podcast usa e que eu achei bastante interessante é de enxugar gelo. O que você acha dessa comparação? Eu concordo. É como tentar conter uma inundação com um balde. Você até tira um pouco d'água. Mas, sem resolver o problema na raiz, a situação continua da crítica, né? As intervenções pontuais elas podem até conter a desvalorização momentaneamente, mas sem atacar as causas, o problema persiste. E quais são essas causas? O podcast aponta a crise fiscal como um dos principais fatores, certo? Sim, a crise fiscal é central para entender a dinâmica cambial. Um déficit fiscal projetado em mais de 2% do PIB, aliado à falta de reformas estruturais, gera uma enorme crise de credibilidade. E como essa crise de credibilidade impacta diretamente o câmbio? A taxa de câmbio é um reflexo da confiança dos investidores, né, na economia. Quando eles enxergam um cenário fiscal descontrolado com dívida pública alta em déficits recorrentes, a tendência é se desfazerem de ativos em reais, pressionando o câmbio para baixo. Entendi. E nesse contexto, as intervenções do Banco Central acabam tendo um impacto limitado. Exatamente. É como tentar conter uma hemorragia com um Band-Aid. As intervenções podem estancar o sangramento por um tempo, mas sem tratar a ferida, o problema volta. E o podcast também destaca os efeitos colaterais dessas intervenções. A redução das reservas internacionais, por exemplo. Sim, usar as reservas para conter o dólar é como queimar colchão para se aquecer no inverno. As reservas são um importante instrumento de defesa em momentos de crise. E usar elas de forma indiscriminada pode sinalizar fragilidade e insegurança para o mercado internacional. Faz sentido. Outro ponto levantado pelo podcast é a distorção do mercado cambial. Você poderia explicar melhor esse ponto? Claro. Intervenções frequentes e imprevisíveis dificultam o planejamento de empresas, de investidores, que ficam sem parâmetros claros para tomar decisões, né? Isso gera insegurança, volatilidade, prejudicando o funcionamento da economia como um todo. Ou seja, além de não resolver o problema da desvalorização do real a longo prazo, as intervenções ainda podem gerar uma série de efeitos negativos. Exatamente. O Economia e Estratégia nos alerta para a armadilha de focar em soluções de curto prazo, sem atacar as causas estruturais da desvalorização. E uma dessas causas estruturais, como já mencionamos, é a crise fiscal brasileira. O podcast usa o termo dominância fiscal. O que exatamente isso significa? A dominância fiscal ocorre quando o descontrole das contas públicas ele limita a capacidade do Banco Central de controlar a inflação e o câmbio. Poderia dar um exemplo prático. Imagina que o governo gasta muito mais do que arrecada, acumulando dívidas e aumentando o risco de calote. Nesse cenário, o Banco Central pode até aumentar a taxa de juros, a Selic, para conter a inflação. Mas o efeito vai ser limitado, já que o risco fiscal continua alto. Entendi. E como essa dominância fiscal impacta as intervenções cambiais? Em um cenário de dominância fiscal, as intervenções cambiais perdem força, pois o mercado sabe que o problema de fundo, o descontrole das contas públicas, não está sendo resolvido. É como se o Banco Central estivesse enxugando gelo enquanto o governo joga mais água no chão com suas políticas fiscais. Exatamente. A falta de coordenação entre as políticas fiscal e monetária coloca o Banco Central numa posição muito difícil. Parece que o podcast Economia e Estratégia está nos levando a questionar a estratégia atual do Banco Central. Mas quais seriam as alternativas? Aumentar a Selic seria uma solução viável. Aumentar a Selic é uma ferramenta importante para conter a inflação. Mas em um cenário de dominância fiscal, como a gente já viu, o impacto dela sobre câmbio pode ser limitado. E o que mais o podcast sugere? A Economia e Estratégia apresenta algumas alternativas, mas deixa claro que não existe solução mágica. Uma delas é melhorar a comunicação e a transparência por parte do governo e do Banco Central. De que forma essa comunicação mais transparente poderia ajudar a conter a desvalorização do real? A incerteza é um dos principais inimigos do mercado financeiro. Quando investidores e empresas não sabem o que esperar do governo, a tendência é se proteger, buscando ativos mais seguros, como o dólar. Uma comunicação clara, transparente, com metas fiscais realistas e um plano econômico consistente ajudaria a reduzir essa incerteza e aumentar a confiança na economia brasileira.
Mas além da comunicação, o podcast também aponta a necessidade de reformas estruturais, certo? Que tipo de reformas seriam essas? As reformas estruturais são fundamentais para criar um ambiente econômico mais sólido, mais atrativo para investimentos. Poderia dar alguns exemplos. Reformas tributária e administrativa, por exemplo. Poderiam simplificar o sistema, reduzir a burocracia e melhorar a eficiência do Estado, liberando recursos para investimentos e reduzindo o peso dos impostos sobre a economia. E como essas reformas impactariam o câmbio? Um ambiente econômico mais estável, com menos burocracia e mais oportunidades de investimento, seria muito mais atrativo para o capital estrangeiro, fortalecendo o real. Ou seja, para conter a desvalorização do real a longo prazo, a gente precisa ir além das intervenções pontuais do Banco Central e atacar as causas estruturais da crise. Exatamente. É preciso um esforço conjunto do governo e do Banco Central, com políticas fiscais responsáveis, reformas estruturais e uma comunicação transparente, para criar um ambiente econômico mais sólido, confiável, capaz de atrair investimentos e fortalecer o real. Mas o podcast também destaca que a gente não pode ignorar o cenário global, certo? Quais fatores externos estão pressionando o real? Um dos principais fatores é a política monetária restritiva dos Estados Unidos, com juros elevados. Isso torna o dólar mais atrativo globalmente, o que naturalmente exerce pressão sobre outras moedas, incluindo o real. E a China também influencia o câmbio brasileiro, não? Sim, a China é um dos maiores compradores de commodities brasileiras. A desaceleração do crescimento chinês impacta a demanda por esses produtos, o que, por sua vez, afeta a balança comercial brasileira, pressionando o real para baixo. Ou seja, o Brasil enfrenta o duplo desafio de lidar com problemas internos, como a crise fiscal e a falta de reformas, e ao mesmo tempo se proteger das turbulências do cenário internacional. Exatamente. É um cenário complexo, desafiador, que exige soluções eficazes, coordenadas. E para quem quer se aprofundar nesse debate e entender melhor as nuances da economia brasileira e global, fica a dica. Ouçam o podcast Economia e Estratégia. Lá vocês encontrarão análises aprofundadas, informações relevantes e perspectivas instigantes sobre os temas que mais impactam o nosso dia a dia. Vale a pena conferir. E no próximo bloco a gente vai analisar mais a fundo as alternativas para a crise cambial brasileira. O Economia e Estratégia levanta um ponto importante, a questão das intervenções cambiais. Elas podem até ter um papel no curto prazo, mas... Sim, para conter movimentos especulativos ou evitar uma desvalorização muito abrupta do real. Exato. Mas o podcast deixa claro que, sozinhas, as intervenções não resolvem o problema central. É como tentar enxugar gelo, né? Como você mencionou antes. A crise fiscal continua lá, corroendo as bases da economia. E sem reformas estruturais profundas, como o podcast destaca, né? Fica difícil para o Banco Central ter credibilidade. Porque no fim das contas o mercado sabe que as intervenções são só medidas paliativas. Sem um plano consistente para controlar o déficit público, garantir a sustentabilidade das contas, a desconfiança dos investidores se mantém. E essa desconfiança, claro, se traduz na desvalorização do real, alimentando um ciclo vicioso difícil de romper. O Economia e Estratégia nos leva a refletir sobre a importância de uma atuação coordenada entre o governo e o Banco Central. Para que as políticas fiscal e monetária trabalhem juntas, buscando a estabilidade e a retomada do crescimento. Sem essa coordenação, as ações do Banco Central ficam limitadas, perdem força. E o podcast também nos alerta para a necessidade da gente se preparar para um cenário global cada vez mais desafiador. Com a política monetária restritiva dos Estados Unidos e a desaceleração da China. A pressão sobre o real tende a se intensificar. O Brasil precisa se fortalecer internamente para enfrentar esses ventos contrários vindos de fora. Isso significa, como o podcast enfatiza, né? Implementar reformas estruturais que tornem a economia brasileira mais competitiva, resiliente. Reformas que promovam a produtividade, a inovação, a geração de empregos. E que, ao mesmo tempo, garantam a sustentabilidade fiscal e a confiança dos investidores, criando um ciclo virtuoso de crescimento. O Economia e Estratégia, com essa análise abrangente, nos convida a um debate fundamental sobre os rumos da economia brasileira. Um debate que precisa ir além das medidas de curto prazo, buscar soluções de longo prazo para os desafios que a gente enfrenta. Soluções que promovam o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável e inclusiva. E que nos preparem para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação, construindo um futuro mais sólido, próspero para o Brasil. E como Economia e Estratégia coloca, o Brasil precisa ser protagonista da sua história econômica.
econômica, né? Sair da posição reativa e assumir as rédeas do próprio destino. Sair, deixar de ser um barco à deriva nas ondas da economia global. Exatamente. E para isso a gente precisa de um plano estratégico de longo prazo, com metas claras e ações concretas. Um plano que permita não só navegar as turbulências, mas também construir um futuro mais próspero, sustentável. E o podcast dá algumas pistas, né, de como trilhar esse caminho. Quais seriam os pilares desse plano, na sua visão? O Economia e Estratégia destaca a importância da responsabilidade fiscal como ponto de partida. Equilibrar as contas públicas, colocar a dívida numa trajetória sustentável. Exatamente. Isso gera credibilidade, abre espaço para políticas de estímulo ao crescimento. E além do controle das contas públicas, o que mais seria crucial? Previsibilidade nas políticas econômicas. Regras claras, estáveis, que garantam segurança para os investidores. Para que o risco Brasil diminua e o país se torne um destino mais atraente para o capital estrangeiro. Que isso! E, por fim, o podcast coloca a necessidade de estimular a competitividade da economia brasileira. Investir em educação, infraestrutura e inovação. Para aumentar a produtividade e gerar empregos de qualidade. Criando um ambiente favorável para o crescimento sustentável e inclusivo. Exatamente. Bom, o Economia e Estratégia, com essa análise abrangente e instigante, nos convida a repensar os rumos da economia brasileira. A buscar soluções de longo prazo, que transcendem os ciclos políticos e as medidas paliativas. E a construir um futuro mais próspero e justo para todos os brasileiros. Um futuro onde o Brasil possa ocupar o seu lugar de destaque no cenário global, com uma economia forte e resiliente. E para quem se interessa por esses temas e quer se aprofundar na análise da economia brasileira global, fica a recomendação. Ouça um podcast Economia e Estratégia, uma fonte valiosa de informação, debate sobre os desafios e as oportunidades que a gente tem pela frente. Vale a pena conferir. E com essa análise completa, reflexiva, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Esperamos que tenha contribuído para ampliar sua compreensão sobre o cenário econômico atual. E que você continue acompanhando o Adessari, em busca de mais análises aprofundadas sobre os temas que movem o mundo. Até a próxima!